O Doutor Me Consulta está de volta. Hoje eu recebo a nossa psicóloga Mariana Pessoa. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, muito obrigada. Já aproveitar para desejar um feliz 2026 para todos nós, né? Vamos focar aí nas metas, nos objetivos, mas acima de qualquer coisa, numa melhor qualidade de vida. É isso mesmo. E no nosso quadro Saúde com o Especialista, vamos conversar sobre um tema que tem tudo a ver com a nossa rotina acelerada, com o uso constante do celular, com o estresse, a ansiedade e até com a dificuldade de desligar a mente. Você já parou para pensar que se o seu cérebro foi realmente feito para a vida que você leva hoje? Nós vivemos conectados o tempo todo, recebendo informação sem parar, lidando com cobranças, com prazos, multitarefas e muito pouco descanso. E eu já começo lhe perguntando, doutora, quando a gente pergunta se o cérebro ele realmente foi feito para a vida que a gente leva hoje, o que essa pergunta realmente significa do ponto de vista da psicologia? Então, veja, a resposta em absoluto é não. Vê que muito lá na Idade da Pedra, os povos primitivos, como que eles levavam a vida? Eles trabalhavam durante o dia, caçando, pescando, em busca ali da sobrevivência, e à noite, ao virar ali do dia, eles já se recolhiam, porque daí eles já não eram mais os caçadores, eles já eram a presa. Então, veja, o nosso cérebro, ele não foi feito para a vida que nós levamos hoje, de tripla jornada, de não se desconectar nunca, de não respeitar o ritmo biológico. E aí, veja, e aí até uma dica para vocês praticarem aí o autoconhecimento e a autopercepção. Se você se sente cansado, acelerado, irritado o tempo inteiro, não normalize isso. Isso já é um sinal de alerta e um alerta altíssimo. E quais são as principais diferenças entre a vida para a qual ele foi programado e a vida moderna? Perfeito. É justamente esse rompimento ah, do nosso ciclo biológico, sabe? Veja, hoje nós temos tantos dispositivos, a tecnologia ela está tão avançada que, vê, antigamente a luz do dia acabava e as pessoas automaticamente se recolhiam. Hoje a luz do dia acaba e nós continuamos com ela acesa e acesa no nosso rosto. Né, usando celulares, usando televisão, as luzes da nossa casa são brancas em sua maioria, porque são até mais econômicas, né? Só que, e eu até digo isso para os meus pacientes, falo, olha, você tem uma jornada dupla, trabalha manhã e tarde, chega ali em casa por volta das 18 horas, como qualquer pessoa que trabalha ali faz uma jornada dupla, reduz as luzes, reduz os estímulos. Começa ali a criar um ambiente mais escurinho, para você começar a induzir a produção de melatonina. A gente tem muita dificuldade para dormir porque a gente inibe essa produção de melatonina com o excesso de luminosidade. A melatonina ela é produzida quando a gente fica ali no escurinho e aí começa-se ali a produção e a indução do sono. Quando a gente interrompe isso, não consegue se desligar, se desconectar, a gente interrompe também essa produção. Por isso as pessoas cada vez mais estão tomando muito medicamento. E doutora, isso realmente tem um fundo de verdade, porque muitas pessoas dizem que estão sempre cansadas, mesmo sem esforço físico, né? Sim. E isso tem uma relação direta com o funcionamento do cérebro. Exato, e aí veja, até o esforço físico, se for um esforço físico real ali, você até se coloca para dormir mais cedo. Quando as pessoas elas praticam atividade física, ou são pessoas que trabalham ali numa função mais mecânica, mais motora, são pessoas que elas têm o ciclo do sono mais regulado. Agora, qual é a atividade geral das pessoas de escritório? Levanta, senta, pega o carro, vai comprar pão, se a pessoa, né, vai ali na esquina com o carro, volta. Então, não existe esforço físico que faça esse desgaste. Então, à noite o cérebro está online roteando, porque muitas vezes a nossa atividade ela é muito mais cognitiva do que física, do que motora. O estresse constante do dia a dia, ele pode causar mudanças reais no cérebro, ou isso é apenas uma sensação? Não, não, veja, a gente tem o estresse normal, e esse estresse ele é importante para que a gente tenha o start para fazer a tarefa, né? A gente tem esse estresse que é o estresse bom, que é o que nos move para a ação,
Mas o estresse em excesso, ele começa ali uma produção de cortisol em excesso também, que faz com que a gente comece a desenvolver patologias. Uhum. E aí eu tô falando de ansiedade, de depressão. Então, o estresse, que é aquele onde você não consegue fazer o reset nem quando você dorme, esse é o estresse patológico, que aí as pessoas começam a acordar cansadas, o sono é extremamente agitado, levantam várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, para tomar uma água, mexem no telefone. Então, a gente não consegue desconectar e nem fazer com que o corpo entre em homeostase. Doutora, e isso também leva muito à questão da ansiedade, né? Que Sim. hoje em dia é tão comum. Ela pode ser vista como uma resposta que o cérebro não está se adaptando a esse estilo moderno de vida que ela está levando? E o cérebro ele nem se adapta, tá? A gente às vezes diz assim, ah não, vamos lá, isso aqui é Tanto preguiça. é que vem os malefícios, né? Que o próprio Exato. estresse causa, né? Exato, as pessoas elas normalizam esse ritmo workaholic e esse ritmo mais frenético de vida como se isso significasse sucesso. Mas na realidade não. Tem uma frase muito legal que quem me disse essa frase foi a minha cunhada, inclusive, a Thalita, um beijo, se estiver me ouvindo. Mas ela falou daquela atriz, acho que é Mary Streep. Uhum. Ela fala o seguinte: o chique é você ter tempo. Ponto. Hoje em dia nós temos tempo para quê? Começa por aí. Então, vê, as pessoas elas invertem as coisas, elas acham que o suprassumo do sucesso é, na realidade, esse ritmo frenético. E não, o suprassumo do sucesso é você ter qualidade de vida. É você poder ir para sua academia, fazer sua caminhada ou bicicleta, você ter tempo para os seus filhos, Ou tempo sabe? para fazer nada. Tempo para fazer nada, exatamente. A gente vai falar um pouquinho também da questão do tédio. As pessoas, estou entediado. Cara, mas tem que sentir tédio mesmo. É muitas vezes no tédio que vem o nosso potencial criativo. Mas as pessoas evitam. Verdade. Doutora, existe diferença entre o cansaço mental e o cansaço emocional? Como é que o cérebro reage a cada um deles? No geral, os dois eles estão muito entrelaçados, o cansaço mental com o emocional, porque essa exaustão mental faz muitas vezes com que a gente tenha um desgaste emocional, porque o estresse em excesso faz com que o nosso cérebro padeça. Ele não está apto nem acostumado a levar esse ritmo frenético da vida moderna. Tem uma coisa também que eu lembrei agora, Hélio, a doutora Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra famosíssima aí no Brasil e fora do Brasil também, ela fala o seguinte: o seu corpo aguenta, se você dorme, acorda, decide correr uma meia maratona. Ele vai lesionar, ele vai, né, muito provavelmente, se você é uma pessoa que não pratica atividade física, mas ele não aguenta um ritmo frenético com estresse todos os dias. O que que ela quer dizer com isso? Que a mente, ela adoece muito mais rápido e com impacto muito maior se comparado ao corpo. Porque uma lesão, você tem uma lesão, você trata, faz uma fisioterapia, faz uma cirurgia, se for o caso, tem a recuperação, pronto, sarou, né? E o cérebro? É verdade. E dormir mal também afeta diretamente o cérebro. A gente já acabou de Total. falar isso aqui. Mas o que acontece, doutora, neurologicamente, quando a gente não descansa direito? E aí vê, é como se a gente nunca desligasse. E o cérebro, ele não foi feito para ficar ligado 24 horas. Ele precisa dar uma desligada. Uhum. E aí ele desliga quando a gente dorme. E dorme bem. Porque nós temos ali os ciclos do sono. A gente precisa ter mais tempo no sono mais profundo. Quando a gente não tem isso, que fica aquele sono cortado, você acorda muito, você acaba não fazendo a reparação. Com isso, o seu potencial cognitivo vai para o chinelo. Você não consegue ter capacidade de memorizar, de aprender, de reter o conteúdo. Você não consegue ter percepção, por exemplo, para executar uma tarefa de leitura, para dirigir, Hum. sabe? A gente não consegue ter percepção, e isso é muito grave. Isso provoca muitas vezes acidentes, né? Então, neurologicamente, o nosso cérebro ele não foi feito para não desligar. Por isso que eu digo que ele não é para se adaptar à vida moderna. Quando a gente força essa adaptação,
a gente adoece. Exatamente isso. O que acontece quando a gente não desacelera? E aí a patologia entra, né? A gente até consegue ali um ritmo, poxa, eu tenho um prazo, eu tenho um trabalho mais difícil, eu vou ficar ali um mês me sacrificando um pouco mais, mas eu tenho que ter as minhas pausas programadas. Não à toa que nós temos os finais de semana. E os finais de semana não foram feitos para trabalhar. A gente precisa aprender a puxar da tomada na sexta e ligar depois na segunda-feira. E não pensar em nada, sabe? Fazer nada. Ter tédio é muito importante. Não fazer nada também pode ser prazeroso. A gente não tem que o tempo todo estar fazendo alguma coisa. Hoje é engraçado que as crianças elas falam: "Ah, eu não tenho nada para fazer". Quando o meu Lucas chega e fala assim: "Ótimo, invente", sabe? Invente, porque o nada para fazer está associado a não tenho nada para assistir, não posso jogar. Porque lá a gente faz o controle de tela, né? Muito rigoroso, inclusive. Uhum. É, mas ele é tão bonzinho que agora ele tá de férias, e aí quando ele joga ou assiste alguma coisa à noite, ele confessa: Olha, eu tenho uma coisa pra falar. Ele tá no drift agora também, né, Ah, doutora? tá. E foi um santo brinquedo, viu? Tem um triciclo maravilhoso, gente. Comprem. As Aham. crianças amam. É uma Não só coisa as crianças, assim. até adulto tá Não, usando. eu, meu filho, eu me arrisquei Eu lá no driftzinho, vi! levei um tombo, mas eu adoro essas coisas, acho muito bom. Olha, existe alguns sinais de alerta, doutora, que indicam que o cérebro e a mente estão sobrecarregados? Estar cansado o tempo todo, ter alterações de humor mais significativas, se sentir irritado, mal-humorado, hiperreativo. Às vezes as pessoas até elas são taxadas de ignorantes, né? Ah, fulano é muito bruto, fulano é muito ignorante. Isso nem faz parte da personalidade da pessoa. Mas ela tá sobrecarregada e hiperreativa. Então ela tá assim, um barrilzinho de pólvora. Aí qualquer faísca que chega perto, explode. Entendam, pessoas, isso não é normal. Não é. Não é normal que a gente esteja o tempo inteiro sentindo um monte de coisas negativas. Não é normal. Nosso corpo tem que ser silencioso. Doutora, é possível a gente reeducar o nosso cérebro para a gente lidar melhor com o mundo atual, com a psicologia? Como é que a psicologia pode ajudar a gente nesse processo? Veja, a gente precisa sim se psicoeducar e se psicoeducar a todo instante. Percebeu que está exagerando, né, no trabalho, percebeu que está faltando tempo para fazer as suas coisas, isso já é uma coisa para fazer com que você pense. Porque o mais importante é que você tenha tempo e tenha tempo com qualidade. E tenha tempo para você, para fazer as suas coisas, sabe? Então, percebeu que está tendo um cansaço muito arrastado, está tendo oscilações de humor por nada, está tendo reações desproporcionais, isso já é um sinal de alerta muito grande. Então, vê, não conseguindo tratar sozinho, tem os profissionais para isso, procure terapia, temos os médicos, psiquiatras. Então, procura. Às vezes, Hélio, a coisa ela tá mais grave, de moderada a grave, e a pessoa ela não consegue nem com psicoeducação, no sentido de, ah, não, agora eu vou começar a praticar atividade física. Às vezes ela tá tão mal e já tem ali uma patologia instalada, ela vai sim precisar fazer uso de algum medicamento, e isso não tem nenhum bicho de sete cabeças, sabe? É muito mais importante que você proteja o seu cérebro fazendo uso de algum medicamento do que você ficar no mesmo ritmo e tentando fazer isso a pulso, sabe? Uhum. Porque chega um momento que a gente não consegue mesmo, só fazendo o que é para ser feito, no sentido de, ah, eu vou aqui tentar dormir melhor. Eu vou tentar dormir mais cedo e acordar mais cedo. Você não consegue muitas vezes mais, porque você já passou do ponto. E aí é onde entra a importância das medicações. Doutora, para a gente finalizar, para quem está ouvindo agora, o Doutor Me Consulta, e sente que vive no limite, qual é o primeiro passo para cuidar melhor do cérebro e da saúde mental? Primeira coisa que eu quero deixar como mensagem é não se sinta culpado. A vida ela nos empurra para esse ritmo frenético. Somos nós os responsáveis por identificar isso, porque nós estamos dentro do nosso corpo, então nós temos que nos perceber e lutar contra isso todos os dias. Por isso eu disse, a todo instante a gente tem que fazer uma psicoeducação. Então, quando eu digo não se sinta culpado, é para que você entenda que a vida moderna ela exige isso. Mas sinta-se sim responsável e um agente ativo da sua vida. Então, busque formas todos os dias de melhorar isso. Então, vê,
Talvez não seja você quem está falhando ou o seu cérebro que esteja falhando, mas talvez o seu cérebro esteja pedindo socorro e a gente precisa ouvir. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Agradeço muito. Já quero que você faça o convite para os nossos ouvintes para conhecerem lá a sua clínica, poderem agendar uma consulta e, quem sabe, serem ajudados, porque a gente sabe que a gente está começando o ano agora, a gente precisa reorganizar nossas ideias. Sim. Então, a sua ajuda vai ser fundamental nesse processo. Perfeito. Vocês me encontram através do WhatsApp 95981233874. Minhas redes sociais, Instagram, Mariana Psique Pessoa, tá? E eu vou estar sempre disponível ali para tomar um cafezinho, para ouvir, para bater um papo, para tentar entender o que está se passando, o que está acontecendo, fazer os encaminhamentos quando necessário, né? E veja, estamos inclusive em janeiro, janeiro branco, é o mês da saúde mental. Então precisamos olhar com mais carinho para isso. É isso. Eu vou para um breve intervalo comercial e já já eu volto, não sai daí.